E aí, na última parte do signo em relação ao objeto, eu vou buscar o que já foi escrito sobre essa obra, tá? E aí, então, vocês vão encontrar sobre a obra de vocês, no caso, a minha obra, o Dueto de Braque, também conhecida como Duo Dupla, é uma obra intimista do pintor normando Georges Braque, onde fica visível a influência de Matisse sobre ele. O dueto trata-se de um trabalho do período em que o artista deixa para trás a produção de naturezas mortas, dando início à fase das musas e das figuras de perfil, sendo a época mais lírica da sua obra. Neste período, os volumes tornam-se simples e suaves. Ainda que possa encontrar lembranças do cubismo presentes na obra de Braque, figuras humanas e objetos aparecem reconstruídos, vistos de frente e de perfil, tanto na claridade quanto na sombra. Em sua composição em destaque, Braque apresenta duas figuras femininas eretas, com seus pescoços finos e alongados, sentadas distantes do espaldar de suas cadeiras de madeira, que possuem a mesma cor do piano, como se fossem uma projeção desse. Uma das mulheres encontra-se ao piano, enquanto a outra, de frente para a primeira, segura nas mãos que parece ser um folheto sobre o compositor e músico Debussy. Entre elas se entrepõe apenas um instrumento musical, amarronzado, onde é possível ver de perfil a partitura branca aberta sobre a estante do piano, sendo seguida pela pianista. Partes do ambiente são decoradas com papel de parede que vai do amarelo ao tom esverdeado, com motivos estampados. Nas laterais direita e esquerda pode-se ver parte de uma cortina recolhida. O chão também é trabalhado, um quadro retangular com moldura amarela e motivos coloridos. Encontra-se à direita da pianista, na altura de sua cabeça. À esquerda, próxima do assento da aluna ou ouvinte, encontra-se a assinatura do pintor. Então, essa é a descrição, né, encontrada na internet sobre essa obra. Então, isso também faz parte da leitura do signo em relação ao objeto, tá bom? E aí a gente encerra a segunda parte e parte para a terceira etapa, que é então o signo em relação ao interpretante, que também a gente vai fazer em 3 fases: primeira idade, segunda idade e terceira idade. Nesse caso agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o signo em relação ao interpretante, aquilo que a obra, isso vai depender muito de cada um, né? A gente chega nessa etapa em que o quanto que essa obra consegue nos tocar e nos comunicar. Então, em primeira idade, essa obra me tocou, me comunicou, porque ela tem uma representação de uma cena que me agrada, né? Dessa coisa da música. Então, eu fui atraída por essa obra, ela me despertou interesse no nível mais superficial por conta do meu gosto por música e por gostar de cenas que são mais tranquilas e de ambientes organizados, né? Então é muito intuitivo isso, assim. Num primeiro momento essa obra me agradou, pronto, né? Porque eu me identifiquei com gosto por esse espaço que parece ser antigo, organizado e musical. Então foi a nível meu interpretante em relação ao signo,
entenderam? Agora é a gente que está observando a obra em relação ao signo, tá? Mas depois, fazendo toda essa leitura das fases que a gente avançou sobre o signo em relação a ele mesmo e o signo em relação ao objeto, eu percebi que essa obra também tem a coisa da própria obra ser denominada dueto, e a coisa do cubismo também traz mais informações, né? E a forma diferenciada como são tratadas essas duas personagens na obra, né? Uma totalmente apagada, com sombra, e nas cores tanto do instrumento, do piano, quanto da parede, que na roupa dela, ela também é cubista, ela também tem duas partes, né? Aqui, né, o corpo dela, mas ela tá tudo nesse tom desse fundo aqui atrás. E a outra mulher não, ela tem esse contraste maior aqui na representação, né? Uma roupa, aqui a parte bem clara e aqui essa sombra bem, essa outra, a parte dela de perfil bem demarcada também, com esse fundo aqui amarelo que destaca mais ainda. E aí eu vi que esse dueto é mais do que só um dueto. Na verdade, pode não ser tão harmônico assim o que está acontecendo aqui, né? Porque num dueto a gente pensa que é uma música que tem a cantora e a pianista e que tá tudo saindo de forma harmônica, como seria talvez a primeira ideia quando eu escolhi essa obra, mas que no fundo aqui tá tendo, na verdade, uma contraposição dessas duas personagens, uma no fundo claro, outra no fundo escuro, uma sendo representada de forma mais fácil da gente visualizar e a outra quase que misturada com o instrumento. Então essa obra começou a mostrar outras informações que eu, enquanto interpretante, comecei a perceber a partir do momento que eu comecei lá na primeira idade a observar detalhadamente cada elemento dela. Então, o signo em relação ao interpretante. Na primeira idade, eu selecionei por um gosto pelo tema. Depois, na segunda idade, essa obra passou a ter outros significados para mim enquanto interpretante, que foi perceber que esse jogo do cubismo pode estar também trazendo desse jogo do dueto, né? Então, na verdade, aqui ser uma relação de contraposição dessas duas, por mais estático que essa obra esteja. E por fim, nessa mesma ainda linha, né, do interpretante, eu vou buscar mais coisas sobre o Braque, né, que possam me ajudar a interpretar mais ainda essa obra. Então ainda estou falando do signo em relação ao interpretante. Só que agora eu estou indo além do que eu tenho enquanto percepção. O que pode ter escrito em livros que pode me ajudar a interpretar mais ainda essa obra. E aí eu encontrei que na pintura do Georges Braque se reflete em seu temperamento, avesso ao patético, ao silencioso, ao quieto, avesso à violência, a qualquer coisa exagerada, não imprimia audácia na tela, nada de mostrar os seus sentimentos com as tintas, sempre esteve mais para uma pintura mediativa, cujas relações eram sutis e as cores e formas colocadas quase que de forma misteriosa. E esse mistério realmente eu percebo aqui nessa obra, né? Ela deixa um tom de dúvida na hora que a gente está observando ela. A gente não tem tanta certeza assim do que realmente está acontecendo nessa obra. A obra de Braque foi definida como aquela sem que a norma corrija a emoção, em que não é preciso fazer descrição do que é óbvio
que os sentidos podem captar facilmente de forma imediata. Praticamente como se a emoção que é sentida logo quando se depara com a sua pintura fosse dada de volta pela obra com uma nova cara. E é isso, eu senti essa emoção na hora que eu escolhi essa obra e de repente ela se torna outra coisa para mim e ela tem uma nova cara e virou outra coisa completamente diferente. É justamente esse ir e vir que fazem com que a emoção seja mais forte e ao mesmo tempo equilibrada, né? E mais uma sugestão que ajudaria eu a interpretar essa obra seria eu pegar e conhecer um pouco mais das obras do Debussy, né? Debussy, que é o autor aqui que elas estão cantando, e tentar ler essa obra